Bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e sobre tudo aquilo que pode impactar o seu dia, tanto em cenário político, econômico e corporativo. Não se esqueça, temos os nossos grupos de WhatsApp onde você pode receber diariamente de forma gratuita todo o material em PDF e também o link para acesso aí ao vídeo a qualquer momento do seu dia. Esse material também fica disponível aqui no YouTube em vídeo, né? Além, obviamente, de deixar seu like, se inscrever, compartilhar para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e, obviamente, mais pessoas tenham acesso aí a esse tipo de informação de mercado de forma gratuita. Falando um pouquinho então sobre o fechamento de mercado no dia de ontem, dia 5 de maio de 2021, quarta-feira de divulgação da taxa Selic, né, após reunião do Copom, a Bolsa Brasileira subiu com apoio também das bolsas internacionais, que tiveram alta em sua maioria no dia de ontem, e os investidores por aqui de olho na CPI da Covid, onde ontem o ex-ministro Nelson Teich, em depoimento, disse que pediu demissão devido aí à insistência do presidente Jair Bolsonaro em ampliar os tratamentos com cloroquina. Além disso, os resultados aí de balanços, divulgação de resultados do primeiro trimestre de Bradesco e Gerdau animaram investidores e também o resultado aí da produção industrial um pouquinho melhor do que o esperado, mesmo com uma situação de retração em relação aos meses de fevereiro, acabou animando também o mercado como um todo. Já olhando aí para os Estados Unidos, o índice de geração de empregos por lá veio um pouco menor do que a expectativa e a fala de Janet Yellen, né, que é a secretária do Tesouro norte-americano, sobre uma possível alta de juros aí para conter a inflação, lembrando que ela já havia falado sobre isso em outro pronunciamento dessa semana, então repetindo essa questão acaba preocupando um pouco os investidores, o que também segura em alguns pontos aí a situação de investimentos em renda fixa, principalmente aí por uma preocupação aí de que esse aumento de juros que não está previsto no curto prazo, obviamente, mas no médio e longo prazo pode acontecer nos Estados Unidos, levando aí a uma busca maior aí por investimentos em renda fixa, nas treasuries para 10 anos, né, que não estão no radar nesse momento, mas recentemente aí a gente falou muito sobre elas e sobre o aumento aí dos juros pagos nessas treasuries, que são os títulos norte-americanos para 10 anos, que acabavam influenciando o mercado como um todo. Olhando aí para o mercado asiático, as principais bolsas, né, China e Japão, ainda continuavam fechadas no dia de ontem. Tivemos a reabertura da China e Japão no dia de hoje, o que muda bastante aí o cenário como um todo. E a Europa ontem também teve fortes altas, né, acompanhando bolsas norte-americanas, divulgação de resultados, mas principalmente aí após a divulgação do PMI da zona do euro, que veio acima da expectativa de mercado, e também houve ontem uma leve alta em relação ao esperado do índice de preços ao produtor, mesmo com essa leve alta aí na zona do euro, a Europa se manteve muito forte, com altas acima de 1% nas principais bolsas europeias no dia de ontem, isso mudando bastante o cenário econômico em relação ao restante da semana. Vamos dar uma olhadinha em relação a números especificamente. O fechamento do índice Bovespa ontem, que retomou os 119 mil pontos, né? Uma alta de 1,57%, 119.564 pontos. O dólar no dia de ontem fechou em queda de 1,19% a R$ 5,36, enquanto aí a bolsa de tecnologia norte-americana teve uma leve queda de 0,37% a 13.582 pontos. Por conta de tudo aí que a gente falou aí na abertura do nosso Morning Call, o índice S&P 500 teve uma lateralização, uma leve alta aí de 0,07% aí, a 4.167 pontos, enquanto o Dow Jones aí subiu um pouco mais, 0,29%, a 34.230 pontos.
Olhando aí para o mercado europeu, o euro aí subiu 6,46%, uma queda, subiu não, desculpa, fechou a 6,46 reais, caindo 1,25%, enquanto as principais bolsas, como eu falei ali na abertura, tivemos aí a Alemanha subindo 2,12%, devolvendo boa parte da queda do dia anterior, chegando aí a 15.170 pontos. A França subindo 1,40%, fechando aí a 6.339 pontos, enquanto o Reino Unido fechou a 7.039 pontos, subindo aí 1,68% no fechamento de ontem, dia 5 de maio. Novamente aí, né, não temos números em relação à Ásia, né? China e Japão ainda estavam com números lá do dia 30 de abril. Posterior a isso, aí nós só tínhamos aí o fechamento do mercado lá por conta do feriado, e hoje já temos pregão aqui no final do nosso Morning Call, já falamos sobre o fechamento aí das bolsas asiáticas também. Ontem, o cenário de criptomoedas, o Bitcoin subiu 5,76%, enquanto o Ethereum teve alta de 5,06%, reduzindo aí as perdas, aumentando a rentabilidade também, visto que Bitcoin e Ethereum sofreram com maior volatilidade nos últimos dias. O petróleo futuro, ontem nós tivemos o Brent fechando aí um pouco mais baixo, a 68,53 dólares o barril, enquanto o WTI fechou a 65 dólares e 22 cents o barril. Índice S&P 500 VIX, o índice do medo, fechou ontem aí a 19,15 pontos, uma alta de 4,59 por conta aí dessa oscilação lá nos Estados Unidos, e como eu disse, essa fala novamente da Janet Yellen, falando sobre uma possível alta de juros novamente, que obviamente vai impactar o mercado de ações, e por isso essa volatilidade um pouco maior também no índice VIX, que ele mede essa volatilidade. Quanto maior a pontuação do índice VIX, maior a volatilidade, maior o risco aí no mercado de ações norte-americanos, e isso também impacta o mundo inteiro. Olhando aí para metais futuro, o ouro ontem fechou a 1.785 dólares e 85 cents a onça. Alumínio futuro fechou também com alta a 2.447 dólares, e o ferro refinado aí chegando a 190 dólares e 41 cents no dia de ontem. Dentro do índice Bovespa, as principais altas do dia de ontem ficaram aí por conta de GGBR4, que é Gerdau, com alta de 5,51% a R$ 34,45. Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau, onde teve aí uma alta de 5,46%, fechando aí a R$ 15,45. E BRKM5 Braskem, também aí que apresentou resultados no dia de ontem, alta de 5,02 a R$ 52,09. Essas três aí divulgaram balanços no dia de ontem, surfaram um bom momento também. E continuamos com Usimin 5, que é Usiminas, alta de 4,47%, fechando o dia a R$ 22,90. E Gol 4, né, a companhia aérea, subindo 4,40%, fechando o dia em R$ 24,19. Já as principais baixas, aí nós tivemos Rent 3, que é Localiza, fechando aí com queda de 1,81% a R$ 61,60. Embraer caindo 1,25% a R$ 15,71 a ação. TAE 11 a R$ 40,09, uma queda de 1,18%. ENBR3, que é Energias Brasil, caindo 0,80 a R$ 18,50. E CPFE3, também companhia voltada ao setor de energia, caindo 0,79 a R$ 27,30. Um bom dia aí para o índice Ibovespa, né? Fortes altas, e as quedas não foram tão expressivas dentre as principais aí do índice Ibovespa no dia de ontem, um dia que o mercado aí surfou muito bem o momento, principalmente aí por conta da divulgação de resultados aí que nós tivemos no dia de ontem. Hoje não temos fatos tão relevantes aí, índices a serem olhados dentro da agenda brasileira. Vamos falar um pouquinho aí sobre a reunião do Copom, que finalizou no dia de ontem também ali no Momento Econômico.
Já internacionalmente, a agenda aí tem muitos indicadores que valem a pena ficar de olho. Hoje aí tem divulgação do relatório mensal do Banco Central Europeu, o PMI de serviços e PMI composto do Reino Unido, que também deve movimentar um pouco mais a economia europeia, vendas no varejo da zona do euro, e hoje nós temos aí discursos de membros do Banco Central Europeu e também decisão sobre juros no Reino Unido, né? Basicamente o Copom deles lá se reunindo para decisão sobre a taxa de juros no Reino Unido, se haverá uma manutenção, sobe ou desce a queda, ou desce a queda, não, né? Ou desce a taxa. Pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que também é uma amostra da retomada econômica dos Estados Unidos, principalmente nesse momento em que houve uma nova perspectiva em relação à vacinação dentro do plano Biden, né, que queria todo mundo vacinado até o 4 de julho. A ideia agora é que 70% da população adulta tenha tomado pelo menos a primeira dose até o 4 de julho. Hoje também nós temos divulgação da balança comercial da China e temos pronunciamento aí de membros do Deutsche Bank, né, o Banco Central da Alemanha, que também deve movimentar o mercado, principalmente pelo peso da economia alemã na zona do euro como um todo. Olhando um pouquinho aí para o cenário político, em depoimento à CPI da Covid, né, o Nelson Teich, né, lembrando, no dia anterior nós tivemos, antes de ontem, o depoimento do Mandetta. Ontem foi o dia aí, mais de 6 horas também de depoimento do Nelson Teich, ex-ministro também da Saúde no Brasil, e ele disse que pediu demissão por não ter autonomia para trabalhar, além de ter dito que a distribuição de cloroquina aí para estados e municípios não passou pelo Ministério da Saúde, né? Isso com certeza deve movimentar o mercado, principalmente aí por conta dessa falta de autonomia. E aí, obviamente, aguarda-se também o depoimento lá no dia 19 do Eduardo. Ai, agora me fugiu o ex-ministro, né, o Eduardo Pazuello, que também deveria depor no dia de hoje, e por ter tido contato aí com pessoas que testaram positivo para Covid, foi adiado para o dia 19. Então, esse depoimento aí que deve corroborar ou não com essas afirmações aí do ex-ministro Nelson Teich e também do Mandetta, que teve o depoimento antes de ontem. Ontem também nós tivemos aí o presidente Jair Bolsonaro vetando a prorrogação da entrega de imposto de renda à pessoa física, né? Lembrando, a própria Receita Federal já havia postergado aí para o dia 31 de maio esse mês. Então, se você ainda não fez a sua declaração, acelera aí, né? Havia sido feita essa prorrogação, o Congresso e Senado aprovaram, aí Câmara e Senado aprovaram a prorrogação até 31 de julho, e ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou essa prorrogação, principalmente porque era algo aí que a própria Receita e o Ministério da Economia já falavam que adiaria muito o recebimento aí de recursos por parte do governo federal, que vive um momento aí de escassez de recursos, né, principalmente aí por conta da pandemia que estamos vivendo. Com isso aí, o Bolsonaro vetou. Pode ser que hoje, durante o dia, o Congresso derrube o veto do presidente, mas a princípio, então, mantido para 31 de maio, 31 desse mês, a entrega de declaração de imposto de renda. Como eu disse, se você não fez a sua, corre lá fazer, não deixa para a última hora. A CCJ, né, Câmara de Constituição e Justiça, aprovou aí como crime de responsabilidade quando ministros do STF interferirem em decisões que cabem ao Congresso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles rejeitaram o impeachment. Então, só relembrando aqui, houve muita discussão por conta de decisões monocráticas do STF, e principalmente o STF interferindo em situações que, na teoria, deveriam ser decididas somente por outras casas, como é o caso ali do Congresso. Com isso aí, foi uma solicitação de impeachment de membros do STF, a Câmara de Constituição e Justiça. A decisão foi bem apertada, inclusive uma diferença de um voto apenas ali, que manteve aí a rejeição a impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal, mas trouxe aí a aprovação de crime de responsabilidade se as decisões do STF interferirem em decisões que cabem aí
ao Congresso. Então, uma separação um pouco maior em relação aos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E os Estados Unidos apoiaram aí a quebra de patente de vacinas contra a Covid, né? Juntamente com mais de 50 países. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que está fora dessa solicitação. Lembrando que essa semana foi aprovado aí a quebra de patentes pela Câmara e pelo Senado aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, a princípio, não estava querendo sancionar essa lei, principalmente para não se indispor aí e não perder negociação em relação a novas compras de vacina, mas agora com os Estados Unidos apoiando e abrindo mão do conhecimento intelectual, da patente intelectual também das vacinas produzidas nos Estados Unidos, a tendência é que isso aconteça aí no mundo inteiro, e isso facilita também aí para que o Brasil daqui a pouco possa continuar as suas pesquisas e criar uma nova vacina, assim como o Butantan já está em fase de testes também, né? Mas talvez novos estudos já com uso das atuais vacinas existentes. Olhando um pouquinho aí para cenário econômico, ontem aí nós tivemos um aumento aí da taxa Selic, né? O Copom se reuniu já desde terça-feira, ontem após as 18h30, o Copom divulgou, assim como já era esperado, um aumento de 0,75 pontos percentuais em relação à taxa Selic, fechando então nesse momento a Selic em 3,5%, lembrando aí que no ano passado nós tivemos quedas consecutivas, assim como já acontecia anteriormente, e chegamos a 2% de taxa Selic em 2020, agora já chegamos aí no mês de maio a 13,5%, e existe aí uma possibilidade de uma nova alta de mais 0,75 pontos percentuais aí, ou talvez 1%, mas a princípio 0,75 pontos percentuais também para a próxima reunião, que acontece então daqui a 44 dias, né? Lembrando que o Copom se reúne a cada 45 dias para ter essa definição. Apesar dessa possibilidade de novas altas, né, o Copom deixou bem claro através do Banco Central que não é uma certeza e que pode haver mudanças nesse sentido. Enquanto isso, especialistas aí divergem bastante em relação a essa política monetária adotada pelo Banco Central, onde alguns aí são favoráveis ao Banco Central deveria ter mantido durante mais tempo a taxa de juros mais baixa para estimular a questão de empregos, enquanto outros dizem que o Banco Central deveria ter tomado uma atitude talvez até antes ou não ter reduzido tanto a taxa Selic no ano passado, e nesse momento aí existe uma prioridade em controle da inflação, né? Nós temos o Boletim Focus aí que toda segunda-feira existe aí uma perspectiva de IPCA, de inflação aí para o ano e os anos seguintes, e o próprio Copom então atualizou a sua expectativa de inflação para 2021 a 5,10%. Então isso aí pode haver novas mudanças, e os especialistas nesse momento se divergem em relação a essa política monetária adotada aí pelo Banco Central do Brasil. Em meio aí a acusações de falta de ética, né, a Anvisa voltou a afirmar que foram questões técnicas que levaram à recusa da Sputnik V, né? Lembrando, a Sputnik V é aquela vacina russa produzida lá pelo laboratório Gamaliel, se não me falha a memória, que é lá da Rússia, e a Anvisa aí rejeitou a importação da vacina, principalmente dizendo aí que havia riscos para a saúde da população, e com isso os russos aí alegaram que a Anvisa estava aí agindo com fake news, com falta de ética, reduzindo a credibilidade da sua vacina. E novamente a Anvisa no dia de ontem afirmou que existe a possibilidade, desde que a documentação solicitada seja apresentada de forma correta da Sputnik V, mas que por enquanto foram questões técnicas que impossibilitaram a importação e a aprovação da vacina aqui no Brasil. E o fluxo cambial, né, no Brasil teve um salto positivo de cerca de 4 bilhões de dólares no mês passado, mês de abril. Nós não tínhamos essa realidade desde 2018, então novamente aí o fluxo de exportações aí aumentando bastante, principalmente por conta do aumento do dólar, né? Mas também um interesse maior de estrangeiros em investir e trazer moeda para o Brasil. Olhando já para cenário corporativo,
o Banco Inter aí, anunciou que está levando o controle da instituição aí para o exterior, para a holding de administração aí do Banco Inter, né, em um movimento de reorganização societária. Ontem também, após divulgação de resultados aí e forte alta nas ações da Gerdau, a companhia informou que acredita em um novo aumento de demanda, principalmente aí por conta aí de necessidades de expansão e o próprio plano de desenvolvimento lá nos Estados Unidos, que visa mexer muito com a infraestrutura e, obviamente, aí necessitará aí de muita matéria-prima, ferro, e obviamente isso deve aí mexer bastante com a indústria e com a companhia Gerdau nesse sentido. Ontem também tivemos divulgação aí em relação à Ambev, que teve aí o lucro líquido subindo 125% em relação ao primeiro trimestre de 2020, forte alta nesse sentido, né? Mesmo em um momento aí em que as pessoas ficaram mais tempo aí em casa, muita gente perdendo emprego e outras situações, mas o lucro da companhia subiu e ao mesmo tempo ontem foi divulgado que o Carlos Brito, CEO que estava há mais de 30 anos na empresa, né, deixou então o cargo aí vai deixar o cargo de CEO da AB InBev, né? Só ressaltando, a AB InBev, ela é uma fusão ali da Ambev brasileira com a Interbrew, se não me falha a memória, que é uma cervejaria belga, né, e é dona aí das marcas Budweiser, Stella, Beck, e todas as marcas basicamente aí que nós conhecemos aqui no Brasil, né, Brahma, Skol, Antártica, Quilmes, entre outras. Então ele deixa aí, o brasileiro Carlos Brito vai deixar o cargo de CEO da AB InBev, e em breve aí nós temos a divulgação do novo CEO, mas não deve haver grande mudança. Realmente aí é um caso de aposentadoria do Carlos Brito, que, como eu disse, já está há mais de 30 anos dentro da companhia. A Braskem, que nós falamos aí com frequência